Tudo bem, meus irmãos? Temos fé no Senhor Jesus? Ele tem realizado uma grande obra em nossas vidas. Mas eu havia desafiado a igreja a pensar em alguém para ganhar para Cristo esse ano. Como que está isso? O projeto está andando? Cantamos hinos que falam desse dever, dessa obrigação de obediência ao Senhor? Estamos caminhando, né? Só que hoje eu quero que você pense numa pessoa que você não gostaria de falar o Evangelho. Alguém que você tem barreira. Filipe quebrou uma barreira. Ele foi direto aos samaritanos. Havia hostilidade entre um e outro. Quando João, o apóstolo do amor, quando começou o ministério, ele foi à frente de Jesus para preparar o caminho para a viagem de Jesus. E quando passou por Samaria, Samaria se negou a dar pousada para Jesus. Só que naquele tempo, João não era conhecido como o apóstolo do amor. Ele era conhecido como filho do trovão. E ele pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, quer que eu peça para descer fogo do céu e acabar com esse povo, os samaritanos? Deus trabalhou na vida de João. E de filho do trovão, ele se tornou apóstolo do amor. Então, existem áreas que Deus trabalhou na vida de João. Provavelmente existem áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. Por isso eu estou pensando, pense em alguém que você preferia pedir fogo do céu. E é nisso que eu gostaria que nós estivéssemos meditando hoje. A igreja, então, começou a ser perseguida. Mataram Estevão. Saulo começa a se dirigir contra os cristãos. E o evangelho começa a ir além dos limites raciais. Está muito pequenininho aqui, mas Jerusalém, Judeia, Samaria. Samaria aqui está indo além do limite racial. Judeia é a região. Samaria são aqueles que se odeiam uns aos outros. Havia uma hostilidade de um contra o outro. E Filipe quebra esses limites raciais indo para Samaria. Lá ele vai proclamar o evangelho do Messias, do Cristo. E eficazmente a barreira começa a ser quebrada. Vamos lá. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Muito bem. Começa a perseguição. A igreja é dispersa. Os apóstolos não dispersos, eles permanecem em Jerusalém. A perseguição é exclusivamente sobre os membros da igreja. Os membros são dispersos. E essa dispersão dá início ao cumprimento da ordem de Jesus.
Atos 1:8. Qual que é a ordem? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eles estavam lá, em Jerusalém, estavam sendo abençoados em Jerusalém, os cultos estavam muito agradáveis em Jerusalém, as manifestações de poder, os sinais e maravilhas de Deus estavam acontecendo em Jerusalém. Mas Deus permite uma perseguição. Eu sempre falo para vocês, Deus permite o mal. Cabe a nós resistir ao mal. E Deus, em sua soberania, Ele faz com que se cumpra esta ordem, a despeito dos membros da igreja não estarem cumprindo. Então, chega uma abençoada perseguição para que eles possam cumprir a ordem. E é isso que está ocorrendo. Agora, será que nós vamos precisar sermos contristados a obedecer? A ordem também é para nós. Todo o poder que precisamos, já recebemos. Somos selados pelo Espírito Santo. Temos a companhia do Senhor Jesus. Eis que estarei convosco. Falta a nossa parte. E diante disso, é que nós temos que observar o nosso texto. E eles estavam descobrindo que havia resposta ao Evangelho. Eles são dispersos, começam a pregar e as pessoas começam a crer. Versículo 5. 8:5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Note, qual está sendo a ação de Filipe? Anunciava a Cristo, o Messias. O Messias fazia parte da teologia dos samaritanos. Isso já era um início. Jesus Cristo faz parte da teologia dos católicos. O que nós estamos esperando? Ficam respeitando? Ah, não, é melhor não falar, vai fazer inimizade. Então deixa o amigo ir para o inferno. Lá ele vai lembrar que você não falou nada. E todos temos amigos, se não parentes, lá. E Filipe vai anunciar a Cristo, algo em comum. Vamos ver isso. João, capítulo 4, versículo 6. Quando estava ali a fonte de Jacó, Jesus, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. 7. Nisto veio uma mulher samaritana. Eles se odeiam. Tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Note, aqui já tem duas coisas. Primeiro, é uma samaritana. Segundo, é uma mulher. E é muito estranho que essa mulher vá meio-dia no poço tirar água. Porque as pessoas vão ou logo cedo ou no final da tarde por causa do sol. Significava que pelo fato dela ser de má fama, ela procurava ir no horário que as outras pessoas não iam. 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então Jesus estava só. 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se dão com os samaritanos. 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como com que te atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ainda não está entendendo a conversa. 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, quem fez aquele poço? Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Quem beber a água do poço de Jacó, vai ter sede de novo. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, nós sabemos que a água é a palavra de Deus. E essa palavra tem que jorrar para a vida eterna dos que ouvem. E aqui Jesus está pregando. E nós devemos pregar. E Jesus está pregando ao samaritano, antes do fato de Filipe. Ele já está dando um exemplo. Ele já está semeando a palavra. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Porque ele falou a respeito dos diversos casamentos dela. Lembrando ela que não é com quem ela estava, ainda não era marido dela. E nem podia ser, porque casamento é um só. 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eles estão onde? No monte Gerizim. O que aconteceu aqui? No cativeiro assírio. O cativeiro assírio foi muito perigoso, quase exterminou o Israel. Por quê? Porque eles dominavam o povo e não deixavam eles escravizados, acorrentados. Mas eles traziam o povo e se misturavam racialmente, casavam-se entre si. Esses mestiços do casamento entre judeus e gentios gerou povo samaritano. E os judeus não gostavam deles porque consideravam eles traidores da pátria, por se misturarem com o inimigo. E isso, por eles serem de uma base judaica, conhecedores da palavra e da promessa do Messias, só que eles criaram uma religião paralela. Em vez de adorar em Jerusalém, adoravam no Monte Gerizim. E essa é a questão que ela está questionando Jesus. Vocês dizem que é Jerusalém. Os nossos profetas dizem que é no Monte Gerizim. Onde que é isso? 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, no Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por isso nós estamos adorando aqui em Lambari. Já chegou essa hora. 22. Vós adorais o que não conheceis. Eles não conhecem o Messias. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Não vem dos samaritanos, não vem dos gentios. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Foi o que nós cantamos no 1 Coríntios.
porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não importa onde. É a maneira como se adora. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha só, a teologia deles cria no Messias, no Cristo. 26. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Ele é o Messias. O Senhor Jesus se revela uma mulher samaritana. E Filipe, apesar da hostilidade mútua que havia entre judeus e samaritanos, ele leva o evangelho para aquela região. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas é quem escreveu Atos. Lucas é quem caminhou com Paulo. Lucas é quem, como historiador, pesquisou e buscou todas as testemunhas para fazer o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Porque ele, Lucas, nunca teve com Jesus. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Notem, a pergunta dele não é uma pergunta de coração. Ele quer pôr Jesus à prova. Ele está querendo enganar Jesus, derrubar Jesus com seus argumentos. E vem com uma pergunta que parecia sincera. 26. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? 27. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui podemos observar como se ama Deus. Né? De coração, de alma, com força, com dedicação, com entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso depende de toda a lei e os profetas. 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, olha só, ele estava querendo fazer cilada. Jesus faz uma colocação, ele fica sem saída e dá a resposta certa. Deu a resposta certa, agora ele está tentando ainda. Quem é o meu próximo? 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, as quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Está lá um viajante. 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. O sacerdote é judeu. É um levita. 32. Semelhantemente, um levita, aí já que não está servindo lá dentro, descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Ele está mostrando que as autoridades, aqueles religiosos, aqueles reconhecidos, desprezaram o ferido. 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha onde Jesus vai. Ele vai no inimigo, com aquele eles não se dão, e
esse chegou. 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 36. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha a pergunta de Jesus. Quem você acha que é? 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, era um escriba, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tudo de igual modo. Está aí. Procede de igual modo. E Filipe está fazendo isso. Esse é o ato de Filipe. Ele está quebrando uma barreira. Lucas ainda, capítulo 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Está aqui. Samaria e Galileia. 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Lá naquela região gentílica. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. São 10 leprosos. Lembrando que os leprosos eram colocados longe da sociedade. Eles não estão em Jerusalém, eles estão lá na Galileia, no caminho a Samaria, com sinos no pescoço, para mostrar que eles estavam se aproximando de alguém. Tá? 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Na lei judaica, qual era a maneira de se apresentar ao sacerdote para que haja declaração oficial de cura de lepra? Ok? Isso está lá na lei. 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, os outros 9 eram judeus. 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Então, percebam que existe uma barreira, existe um ponto em comum, que é a expectativa do Messias. E Jesus está demonstrando isso no seu ministério, estendendo aos samaritanos o seu evangelho. Então toda aquela hostilidade entre um e outro, entre judeus e samaritanos, foi vencida pela fé em Cristo. Judeus e samaritanos, a hostilidade foi quebrada, foi vencida pela fé em Jesus Cristo. Por isso que eu falei para vocês, pense em alguém que você gostaria de pedir fogo. Essa barreira pode ser quebrada em Jesus Cristo. Voltando ao nosso texto lá, por favor. Capítulo 8 de Atos, versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. 7.
Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. 8. E houve grande alegria naquela cidade. Então, não se está revelando qual cidade que é, em Samaria, são várias cidades. O fato é que houve uma recepção do Evangelho com alegria, abriram os corações dos samaritanos para o Evangelho e ficaram agradecidos. Notem, houve manifestações do Espírito Santo aqui. Libertações, curas e prodígios. Pergunta, as manifestações do Espírito Santo podem ocorrer ainda hoje? Pode. Mas não podem ocorrer quando nós queremos. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura, vamos pôr uma faixa aí na rua. Não é dessa maneira que funciona, não. E nós vamos ver que existe uma diferença entre essas situações. Porque é quando aprouver o Espírito Santo se manifestar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, tem finalidade, tem propósito. Fim proveitoso. 1 Coríntios, igreja. Corpo de Cristo. Fim proveitoso, edificação do corpo de Cristo. Oito. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. 9. A outro, o mesmo Espírito, a fé. A outro, o mesmo Espírito, dons de curar. 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Quem realiza? O Espírito. Distribuindo-as, ele, Espírito, distribui como lhe apraz, segundo a vontade dele. A cada um individualmente. Aqui, então, está falando de manifestação do Espírito, que é um dom do Espírito. O dom que o Espírito dá aos homens está lá em Romanos. Aqui são manifestações espirituais, aonde Deus pode usar na pessoa do Espírito Santo qualquer um que ele desejar, no momento que ele desejar e da forma como ele desejar. Não é o homem? Não. Exatamente. E é algo ímpar. Por exemplo, cura. Não é igual em Romanos, que a pessoa tem o dom e aquele dom permanece com a pessoa. Cura é uma manifestação, onde você ora pela pessoa e a pessoa é curada. Agora, não é porque você tem o dom de cura, é porque o dom do Espírito Santo te usou naquele momento, se manifestou. Não necessariamente ele pode usar. Não, pode usar qualquer um e aquilo pode não se repetir mais. Tá? Então, é isso que é manifestação do Espírito Santo. É o seguinte, por exemplo, se vier hoje uma pessoa aqui, como às vezes aparece falando em inglês, eu não tenho esse dom, eu não vou entender a pessoa, não vou saber interpretar para vocês. Você está entendendo? Já tem pessoas que têm uma habilidade natural para fazer isso. E Deus pode usar, como usou em Pentecostes, para pregar o Evangelho. Tá? Então,
Por exemplo, dom natural. Eu acho que a minha neta mais velha tem. Ela, por exemplo, ela fala inglês e nunca fez a escola de inglês especial, tal. Ela fala. Ela é autodidata. Ela aprendeu sozinha e faz sozinha. Prestou exame numa escola americana, passou em primeiro lugar, sem ter feito uma escola. Tem habilidade natural. Então, esse dom da interpretação Tem a ver com idioma. Idioma. Pentecostes nós vimos que é idioma. Segunda língua materna. Tá? Muito bem. Então, as manifestações do Espírito podem ocorrer. Agora, notem, no período que nós estamos em Atos, ainda não tinha o Novo Testamento escrito. Então, a manifestação do Espírito se dava de maneira maior. Por quê? Porque ainda não tinha uma escritura para ser seguida. Hoje, se dá de uma maneira menor, porque nós temos o cânon realizado. Mas não significa que não possa acontecer. Só a incidência é menor. Agora, nós vamos... Isso. É raro, mas não é impossível. Né? Eu posso contar no dedo, às vezes, que eu presenciei alguma coisa assim. Né? Aqui em Lambari mesmo, eu fui com o Léo. Uma amiga dele, que teve um problema na cabeça e não parava mais de pé. Uma mocinha, devia ter, sei lá, 16, 17 anos. Eu evangelizei a mocinha. Depois eu falei, eu vou orar agora pela sua cura. Orei, ela pediu para levar ela no banheiro, ela não andava. Depois de uns minutos, abre-se a porta e ela sai andando. Ela foi curada. Né? Ali, instantaneamente. Então, pode acontecer? Pode. Acontece sempre? Não, gente. Não, mas pode acontecer. Muito bem. Nem Filipe, nem os sinais que Filipe realizava são o centro da atenção, mas a mensagem de Cristo, em nome de quem havia e a autoridade libertadora, que pode fazer aquele que crê provar graça e misericórdia. Essa é a essência. Pastor, pode se chamar de milagre também? Milagre. Isso. É sobrenatural. Isso. É. Exatamente. O médico de 30 viu toda a vida dele desaparecer. Uhum. Totalmente não. Sim. Isso. Houve uma oração e houve uma resposta. Agora, não também é resposta. Podia não acontecer nada. Não também é resposta, né? E aquelas línguas que tem nas igrejas? Aquilo é um fenômeno chamado glossolalia. É um fenômeno que acontece nas igrejas evangélicas, carismáticas, pentecostais, centros religiosos de budismo, de espiritismo, de terreiro e de catolicismo. Aí você já vê que é tudo duvidoso. Mas aí, isso aí não tem tradução. Não. Não. Por isso é glossolalia. Glossa, em grego, é língua. Então, tá? Pode ter. Porque é um fenômeno que existe. Eu já cansei de ver isso. Está entendendo? Mas, agora, para aquele fenômeno ser o que está na Bíblia, esse é o problema. Porque não tem estruturação teológica para tanto, doutrinariamente. Eles falam que é batismo do Espírito. Isso, eles falam. Só que a Bíblia não fala, esse que é o problema. Tá? Porque lá em Pentecostes, quando ocorreu, foi idiomático.
e foi por uma finalidade, a pregação do evangelho. Entendeu? Percebe que são todos iguais, né? Sim, a estruturação sim. Se uma pessoa orar aqui, e você sai daqui, você vai... Mesma coisa. Isso aí fica contraditório se a gente for para o texto que fala disso, que é em Coríntios mesmo. Nós vamos, eu quero estudar a carta de Coríntios e entrar nesses detalhes, porque daí vai ter que pegar bastante texto para explicar isso, tá bom? Muito bem. Então tá aí. Aqui está a diferença entre o espiritual verdadeiro e a sedução religiosa. A sedução religiosa, ela não conduz à mensagem, ela conduz ao mensageiro e ao sinal. O verdadeiro conduz somente a Cristo. Eu fui num culto em Santos e lá eu vi essa questão. A hora que o pastor entrou na igreja, que o culto era marcado em um determinado horário, ele chegou uma meia hora depois do horário do culto. A hora que ele entra, para-se tudo, todo mundo fica em pé e recebe a majestade. Aí a majestade vai lá na frente e começa a profetizar contra alguns membros. E chama as pessoas à frente, a pessoa chega, já vem uns 2 ou 3 atrás, porque vai cair, cai mesmo. E depois ele abana o braço para o lado dos pastores, que devia ter uma centena, cai todo mundo. Ele só fez assim, ele falou assim, o poder de Deus é isso, e fez assim com a mão, e desabou tudo. Ele era o centro, ele era... Não, o mensageiro e os sinais eram o centro, e não a palavra de Deus. É Satanás, sendo objetivo. Tá? Ele veio para o meu lado, ele não teve coragem. Ele parou na minha frente assim, acho que ele queria me derrubar. Eu só fiquei olhando, experimenta. Ele virou e saiu. Você pega na peça do olho. Não, não, de longe, de longe. De longe. Isso. Gente, cuidado. É isso que eu estou mostrando para vocês. Existe uma diferença entre o verdadeiro espírito e o falso. E a diferença é que o verdadeiro conduz a Cristo. A essência é a mensagem de Cristo. Jesus é o centro. Jesus é a atenção de tudo. Não quem prega e nem é o sinal que ele realiza. Aí eu tinha pegando lá, aí falou assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Aí foi com a multidão, a gente lá na frente, viu, né? Porque eu achava que por não falar em línguas, não era batizado com o Espírito Santo, não tinha. Aí ele ia orando por cada um, assim, com a mão, e falando, né? Aí na hora que chegava perto de orar, ele começava a falar línguas, ele começava a falar e falar, repete comigo. Queria que eu falasse o que ele estava falando. Aí eu não conseguia falar de aquilo, eu acho que você vai ser montando, não vai ser repetindo aquilo. E uma vez assim, um monte de gente começou a falar, repetir o que ele estava falando. Isso. Aí eu peguei assim, acho que não é certo não. Atenção, irmãos. O poder do Evangelho, ele demonstra a conversão, inclusive de um farsante, como está no nosso texto, Simão. Vamos lá, versículo 9. Isso. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. 10. Ao qual todos davam ouvidos, ó Samaria só, cativa, do menor ao maior, dizendo,
este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele é o cara. 11. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Ou seja, ele era o centro da atenção religiosa naquele lugar. 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, aí sim do evangelho, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, olha, o centro é a palavra. Iam sendo batizados, assim homens como mulheres, crendo em Jesus Cristo. Eles deixaram de dar ouvidos para Simão, ouviram a mensagem do evangelho e creram. 13. O próprio Simão abraçou a fé. Quando ele viu o povo indo para lá, puxa, até eu vou nessa. Foi. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Notem, a atenção dele está nos sinais. Sinais que não eram mágicos, que não era o centro da atenção, mas era a manifestação do poder de Deus, para a exaltação de Deus, da palavra de Deus, tendo Cristo como centro. Samaria havia sido educada pelo assombro. Pode observar que o povo fica caçando isso. Eles ficam assombrados. Olha, vai lá que você vai ver uma coisa. Ó, assombro, fica assombrado. E é assim que estava Samaria, assombrada. Não pela palavra, com os olhos num brilho falso de sedução, de falso poder. Assim, a verdadeira mensagem de Cristo liberta do cativeiro místico. E quanto misticismo tem nas igrejas? Quanto misticismo. E o povo assombrado. As pessoas estão correndo atrás de assombros, não de Cristo. Mas Jesus liberta disso. O texto não apresenta o batismo como ornamento religioso, salvífico, como alguns dizem, mas a resposta visível de uma fé que foi crida e libertadora do misticismo. Que até o batismo se tornou místico. Que a grande parte das igrejas pregam e creem que a pessoa é salva pelo batismo, pela água. O batismo, ele é um símbolo que eu já criei, que já fui transformado, que eu já sou uma nova pessoa. Eu só estou dando o meu testemunho público de que eu sou uma pessoa nascida de novo. E não estou nascendo de novo naquele momento. Porque os que pensam assim, é triste. Mas molhado, estão indo para o inferno. Do meu lado de Jesus na cruz, ele foi nascido de novo naquele momento. Ele foi batizado. Não foi batizado. Creu. Exatamente. Naquele momento que Jesus passa para ele, falou. Ele creu, o outro não. Sim. Então ele foi batizado no corpo de Cristo, mas não na água. Muito bem. Versículo, nós estamos aonde? 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Já lemos isso, né? Não? Estou falando no 11. Tá, 11, isso. Aderiram a ele porque havia muito que os iludira com mágicas. 12. Quando, porém, deram crédito Filipe, isso, vamos até o 13. O próprio Simão abraçou a fé, isso. Versículo 14.
Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A palavra nos mostra que quando nós cremos, nós somos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:13. Mas aqui a igreja está nascendo. O evangelho está chegando em Samaria. Ele está saindo do mundo judaico e indo para Samaria. Samaria já tinha o próprio culto, o próprio monte. Em Jerusalém, o próprio monte e o próprio culto. Correto? Então, o que está acontecendo? Muitos se converteram, então foi necessário, para que houvesse a adesão correta, Pedro e João, apóstolos, irem até lá, para formar uma conexão daqueles convertidos com a igreja mãe em Jerusalém, sobre a orientação dos apóstolos. Então, naquele momento, eles aguardaram os apóstolos chegar para que eles compreendessem que faziam parte do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, debaixo das orientações apostólicas. Vamos lembrar que a igreja estava sendo implantada, são os primeiros passos. Ok? Então aqui não está se tratando de uma segunda experiência, mas de uma confirmação da liderança apostólica. Para não nascer uma igreja dividida. Continua em Samaria, continua em Jerusalém, separado. Tá bem? Versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha só. Mercadejando. 19. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só. Se o Espírito Santo pudesse ser comprado, pago, ele se tornaria uma mercadoria, para que os mercadores pudessem comercializar. Ou seja, a mente de Simão ainda está iludindo o povo, ele quer esse poder. Isso aconteceu só lá? Não, gente, está acontecendo aí. Está acontecendo. Aonde os falsos profetas, os falsos mestres, estão mercadejando com a palavra de Deus, fazendo esses absurdos, derruba um, derruba outro, faz não sei o quê, faz sinal, faz... É a mesma coisa. E estão oferecendo o que para o povo? Poder, prosperidade. E o povo está correndo atrás do quê? Do evangelho? Dos seus interesses. Olha, gente, aonde que está a armadilha? E quantos estão entrando nessa armadilha? 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Notem, Simão pede o quê? Poder, prosperidade, mas o servo fiel, verdadeiro, ele deve ser apenas um vaso e não dono da fonte. Esse é o ponto. Versículo 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
Comprar com dinheiro aquilo que procede de graça soberana. Implica que o zelo pela santidade do Evangelho, isso que os apóstolos estão fazendo. Precisamos defender a fé, precisamos defender a palavra de Deus. 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade, maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Se arrepende, muda a direção. 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade, caminho de morte. 24. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Meus irmãos, ele está terceirizando. Não tem como uma pessoa se arrepender pela outra. Ore por mim, pastor, para que eu me arrependa. Não é assim. O arrependimento é da pessoa. Note que o pedido dele está virando um costume nas igrejas. Ora por mim. Quando a pessoa sabe a resposta, ela precisa mudar de vida, precisa crer de fato e de verdade, precisa ter uma nova vida em Cristo, precisa se arrepender dos caminhos que tem andado, precisa ter uma vida nova. Essa é a essência. Versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles não pararam com a obra. O evangelismo continuou para atingir toda a Samaria. Mas notem, uma igreja, nós temos alguns problemas a verificar essa questão do batismo. Primeiro, que tudo indica que o Simão não era convertido, mas ele foi batizado. Isso é um problema para as igrejas que pregam salvação pelo batismo. Ele foi batizado. Segundo aspecto, não tem como você controlar aquilo que você não tem um raio-x espiritual. A pessoa declara: eu creio em Jesus e eu quero ser batizada. Agora, como você vai saber se ela é ou não é? Por isso que nas igrejas tem trigo e joio. E não tem como controlar isso. A não ser que a coisa seja aparente. Do contrário, não tem como controlar. Então, precisamos fazer a nossa parte. Pregar o Evangelho. Ter compromisso com Deus. Ser zelosos pelo Evangelho. Não mercadejar a palavra de Deus. Não entrar nessa de sinais. Porque o que estava Simão querendo? Poder, prosperidade. Que é a pregação das igrejas hoje. Que é a postura dos pastores hoje. Cuidado. Jesus é o centro, não o pregador. Os sinais não são o centro. É o Senhor. Satanás também opera sinais. Ele vai fazer de tudo para enganar. Ele é o pai da mentira. Atenção. Qual é o nosso compromisso? Ali eles eram pregar por toda a Samaria. E o nosso compromisso é o quê? Pregar. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Mas o evangelho puro, verdadeiro, Cristo sendo o centro. E não o homem. Não o que o homem pode realizar.
não aquilo que ele pode mercadejar, mas aquilo que o Senhor de graça dá e de graça nós passamos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Oremos. Senhor, agradecemos pela tua palavra, que sempre é desafiante. Desejamos, Senhor, ser zelosos pela tua mensagem, pela tua pessoa. Pedimos, Senhor, o teu agir em nossas vidas. Sabemos que a tua palavra já nos garante isso, que possamos confiar e crer e agir mediante a tua companhia e direção. O Senhor nos deu poder, habitação do teu Espírito e a tua presença sempre conosco para podermos realizar a tua vontade em obediência. Sê com cada um de nós e que possamos propagar esse evangelho, vivendo, dando testemunho, em especial pregando, pois a fé vem pelo ouvir da tua palavra. Que assim possamos agir e teu Espírito, Senhor, convencer os corações incautos. No nome santo de Jesus oramos. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?